Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Pacotão de reforços. Flamengo está prestes a anunciar um grande pacotão de reforços e isso vai acontecer muito antes do que você imagina. Alexandro acerta contrato com o Flamengo até 2026. Confirmada mais uma informação do canal Flamília da Nação, que trouxe em primeira mão para vocês essa notícia. É mais uma do Flamília para vocês. Vocês gostam de informação do Mengão em primeira mão? Então, faz o seguinte, mete o dedo no like agora, rapidinho, dá esse apoio e também inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Estamos dando um show, modéstia à parte, nessa janela de transferências. Primeiro o Michael, que a gente trouxe a informação lá no começo, lá no mês de abril, do interesse e da maneira como ele costurava o acordo com o Flamengo, com o Jorge Jesus intermediando. Michael ontem confirmou tudo. Agora, Alexandro, onde a gente trouxe para vocês, no dia seguinte da lesão do Matias Vinha, na reunião que o Conselho do Futebol fez na Gávea. A reunião foi na Gávea e nós trouxemos para vocês. Gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. O drone vai subir, ele que apura tudo pra gente e, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone, sobe. Enquanto ele sobe, você sobe o like também. Galera, Flamengo acerta a contratação do lateral esquerdo Alexandro. Jogador deve sair de Portugal a qualquer momento e se apresentar ao Flamengo, chegar ao Rio de Janeiro. Ele que, num primeiro momento, disse que a prioridade era a Europa, mas gostou muito do projeto do Flamengo. Como é que vocês sabem disso? Bom, é bom o YouTube que fica tudo registrado, né? Trouxemos a informação do interesse do Flamengo no Alexandro e a gente disse, não vai virar novela. Fla tenta fechar a contratação de Alexandro, ex-Juventus. Vocês vão ver lá embaixo a data que nós trouxemos essa notícia, que ninguém naquela ocasião tinha ainda. Todos se surpreenderam e disseram que o Flamengo não tinha interesse nada em Alexandro e tal. Dia 12 de agosto. Nós estamos hoje no dia 24, ou seja, dia 12 de agosto foi justamente no dia seguinte da lesão do Vinha e também do Everton Cebolinha. O Conselho de Futebol do Flamengo, Diogo Lemos, Marcos Braz, Bruno Spindel, enfim, o Luiz, todos se reuniram na Gávea e ali eles chegaram ao nome de consenso. Se você assistir esse vídeo aqui do dia 12, vocês vão ver que é isso que a gente fala. Alexandro é o nome. E aí entraram em contato com o jogador naquele momento, nesse mesmo dia, e passaram para o jogador o interesse do Flamengo em seu futebol. Alexandre, no primeiro momento, disse que ele estava aguardando uma proposta da Europa, não é porque ele quer futebolisticamente, em termos de projeção, jogar na Europa, não, é pelo fato dele desejar morar na Europa, ele deseja formar, né, residência fixa na Europa, mas que o projeto do Flamengo sensibiliza muito. Ele que também tinha contatos de Botafogo não, no primeiro momento era Grêmio e São Paulo. E aí ele pediu ao Flamengo uma semana para responder à proposta do clube rubro-negro. Nesse meio tempo, nas últimas 48 horas, o Botafogo fez contato com o empresário do jogador e com o jogador e fez uma proposta pelo Alexandro, tentando atravessar o negócio com o Flamengo. Segundo a gente apurou, o Flamengo teria feito uma proposta 50% maior do que a proposta que o Botafogo fez. O jogador negou a proposta do Botafogo de imediato, do John Textor, e disse que estava apalavrado.
com o Flamengo, que se voltasse ao Brasil, seria o clube rubro-negro. E confirmou-se no dia de hoje que Alex Sandro vai assinar um contrato com o Flamengo até o final de 2026. No primeiro momento, o Flamengo tinha feito uma proposta para o jogador de 1 ano. O jogador queria 1 ano e meio, na verdade, porque era até o final de 2025. O jogador e seus empresários pediram ao Flamengo nos últimos dias para que esse contrato, esse acordo fosse de mais 1 ano, ou seja, até o final de 2026. Confesso a vocês que não é o ideal, é um jogador de 33 anos, então jogador nessa idade, o ideal é contrato de 1 ano, mas o Flamengo não tem opções nesse momento, precisa de um jogador e o Flamengo cedeu, fazendo um contrato até o final de 2026 e o Alex Sandro ficará no Flamengo por esse período. A gente tem os números do Alex Sandro, né? Para poder trazer para vocês, eu acho isso sempre muito importante, antes da gente falar de pacotão de reforços aqui, porque iremos falar, porque quem está pensando que é só Alexandre, é Michael, nananina não. Flamengo forte nessa janela de contratações, nesse finalzinho, e vai contratar alguns jogadores em que nós vamos trazer para vocês aqui. O Alexandre, nesse momento, está sem clube, está morando em Portugal, sua residência em Portugal. Ele tem 1,81 m, lateral esquerdo, 33 anos, faz 34 apenas em janeiro. E a gente analisando a performance do Alexandro na última temporada pela Juventus, ele jogou 18 jogos, sendo 16 pelo campeonato italiano e 2 pela Copa da Itália. E fez um gol. Ele não teve uma performance muito boa, todos nós sabemos disso. Quando a gente olha esse quadradinho aqui abaixo, rapaz, aí preocupa, hein? Em 2023, ou seja, no ano passado, o jogador ficou fora por uma série de lesões. Lesão no bíceps femoral. Ele ficou afastado por vários jogos, posso dizer até 2 meses fora dos gramados, e isso realmente é complicado, né? Depois, ele teve uma lesão no finalzinho do ano passado, início de janeiro desse ano, uma lesão desconhecida, não foi aqui divulgada, e ficou fora de algumas partidas por uma fadiga muscular, e recentemente, em maio, ele teve uma lesão na perna. No entanto, ele jogou esse ano vários jogos, né? Dentre eles, o último jogo em que ele atuou foi no dia 25 de maio, o último jogo do campeonato italiano contra a Monza, a equipe de Monza, onde a equipe da Juventus venceu por 2-0 e o zagueiro, inclusive, que tem uma liderança grande, né? A característica do jogador é a liderança. Ele foi, inclusive, capitão da equipe nesse jogo final e se despediu, né, da equipe da Juve. Alexandro chega ao Flamengo para poder suprir a carência da lateral esquerda, que ficou uma lacuna enorme com a saída do Matias Vinha, e conforme a gente trouxe para vocês no dia 12, era o nome que o Flamengo queria, era o nome que o Flamengo fez contato. Ao longo dessa semana toda, a gente vinha trazendo e atualizando vocês de como estava essa negociação. Felipe Luiz fez contato com o Alexandro, Davi Luiz fez contato com o Alexandro para passar o clima, a maneira como é aqui o Flamengo, e dizendo que queria contar com ele para fazer história no Flamengo, o Flamengo ganhar tudo esse ano. E, por último, o técnico Tite, em que o Alexandro tem um carinho enorme, né? O treinador foi técnico dele, o convocou algumas vezes, inclusive para a Copa do Mundo, né? Jogaram juntos pela seleção brasileira, claro, o Tite como treinador e o Alexandro como lateral esquerdo. Fato é de que está concretizada a negociação, Alexandro chega ao Flamengo até final de 2026 e já está arrumando as suas malas em Portugal para poder chegar ao Brasil. O Flamengo espera, inclusive, inscrever o jogador e colocá-lo em campo, ou, pelo menos no banco de reservas, na partida contra o Bahia. E olha, conforme trouxemos para vocês ontem, o Flamengo prepara um verdadeiro pacotão de reforços e, inclusive, colocando esses jogadores para jogar contra o Bahia já na próxima quarta-feira.
A situação de Gonzalo Plata. Flamengo tem tudo acertado, não há pendências. A diretoria do Flamengo entende que não há mais nada para poder discutir. O jogador é um ponta-direita, atacante pelo lado direito, equatoriano, de muito potencial, inclusive, pertence à seleção equatoriana e chegará ao Flamengo nos próximos dias. Há a expectativa de que Gonzalo Plata desembarque no Rio de Janeiro já amanhã para poder assinar contrato com o Flamengo. E o outro jogador, esse a torcida espera com muita ansiedade, é o Alcaraz, o Carlos Alcaraz. Para quem não sabe, o Southampton estava perdendo no momento que eu estava gravando esse vídeo aqui, e o Carlos Alcaraz foi retirado da relação de jogadores, ou seja, não ficou nem no banco de reservas, justamente pela negociação avançada com o Flamengo. Southampton tem um início de ano, né, um início de temporada de Premier League terrível, precisa reforçar o seu elenco e eles contam e muito com a chegada do Vitor Hugo para poder reforçar esse elenco. Sabem que o Vitor Hugo é um jogador valorizado por lá, é um jogador caro e eles vão contar com um jogador de graça por um empréstimo de 1 ano, cedendo o Carlos Alcaraz para o Flamengo por 18 milhões de euros. Carlos Alcaraz é um atleta de 21 anos, jogador muito promissor, já atuou pela seleção argentina, seleções de base, e chega ao Flamengo para fazer aquela função, né, do Arrascaeta, função essa que o gringo Arrascaeta não consegue manter uma performance quarta e domingo, porque tem realmente problemas físicos, isso é muito claro há 2 anos. O Nicolas de la Cruz, que também, inclusive no jogo contra o Bolívar, fez essa função do Arrascaeta, ele não encontra-se nas melhores condições físicas, é um jogador que precisa de um tempo. Aliás, o Flamengo poderia usar da relação que tem com a seleção uruguaia para que esse jogador não seja convocado nesse momento, porque seria um crime. Um jogador que está sentindo demais a parte física, não teve férias, né? Ele emendou uma temporada na outra no ano passado. Aliás, no início do ano, né, quando ele deveria ter férias, ele emenda uma temporada na outra. E agora também não tem como ter férias, que jogou a Copa América. Então, é um jogador que o Flamengo está antenado, tá ligado e tratando com todo um carinho. Precisa de descanso em alguns jogos. E a chegada do Carlos Alcaraz vai ajudar muito. O Flamengo negocia com mais um jogador, pelo menos mais um, que eu sei qual é, né? Mas a pedido da diretoria, a gente não vai pronunciar o nome do jogador aqui, até porque é uma negociação que não é simples, porque o Flamengo só conseguiria trazer esse jogador caso ele não feche com um clube da segunda divisão, né, do campeonato inglês. Ele está negociando com esse clube, o seu clube no qual ele pertence, que é um clube de ponta do futebol mundial, prefere emprestá-lo para a segunda divisão do campeonato inglês. Se não der certo e a negociação travou, né, o clube inglês quer o passe fixado e quase que eu falo o nome do clube que ele pertence, rapaz. E esse clube, que é de ponta e que pagou caríssimo nesse jogador, não quer fixar o passe. Está um impasse nesse momento e pode ser que ele não vá para lá. Se ele não for para a Série B, né, para a segunda divisão do campeonato inglês, as chances são enormes do Flamengo ter mais um jogador aqui. Eu acho que acrescenta demais, porque nós temos uma carência enorme nesse setor. Vou falar para vocês, setor de meio campo, e a gente precisa ter mais jogadores de qualidade para poder performar por aqui. Gostaram? Espero que sim. Deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal Flamília da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.